Olá, bem-vindos! Estamos de volta para mais uma aula de Word. Nessa aula nós vamos trabalhar com a opção de hifenização e texto em colunas. Eu vou abrir um documento que eu tenho salvo aqui. Vou pegar esse aqui mesmo. A opção de hifenização é quando você faz a separação de sílabas no final da linha. Pode observar que, como padrão, o Word não faz separação de sílabas. Eu até vou selecionar todo esse texto e vou justificar ele para ele chegar até o final da margem aqui. Pode observar que, quando não cabe, ele vai deixando uns espaços maiores entre uma palavra e outra para que chegue no final, mas ele não usa o hífen aqui para fazer separação de sílabas. Então, a opção de hifenização faz isso. Aqui em layout da página, nós temos a opção hifenização. Então, ele, como padrão é nenhuma, eu vou deixar automático para ele fazer sempre que necessário. Observando aqui no final das linhas, ó, algumas onde foi necessário, ele já fez, ó, a separação da sílaba e usou o hífen para fazer a separação. O texto fica mais alinhado, não fica espaço sobrando aqui pelo meio. É uma forma de organização do texto. Então, layout da página, hifenização. Hifenização vem de hífen, então você já sabe que é a separação de sílabas no final da linha. Continuando nesse texto mesmo, ele é meio grande, então já vou aproveitar para mostrar a opção de colunas. Aqui mesmo na guia layout da página, eu tenho a opção aqui colunas. Eu quero transformar esse meu texto em duas colunas. Ele vai dividir a folha aqui no meio e vai jogar um pedaço do texto aqui e outro pedaço aqui, estilo jornal. Então, eu deixo o meu texto selecionado. Não precisa selecionar o texto, é só vir aqui em colunas e escolher a quantidade que você quer. Uma é o que tá, duas, três, a esquerda menor e a direita menor. E ainda eu tenho a opção de mais colunas, caso eu queira 4 colunas. Então, venho aqui e coloco 4 colunas aqui. Só que para a folha, o papel A4, ele é pequeno, então 4 colunas não ficaria legal, né? Ia ficar muito estreito. Aqui dentro tem algumas configurações, né? Se eu quero mexer na largura individual, se eu quero mexer no espaçamento, se eu quero linhas entre colunas, eu uso essa caixa aqui, colunas. Eu quero somente duas, então vou deixar duas aqui e clico em OK. Daí é assim, ele vai preencher toda a folha. Quando não couber mais, é que ele vem para outra coluna. Então, como o meu texto não era muito grande, só ficou um pedacinho na outra coluna. Ah, mas se eu quiser dividir nesse local aqui, a partir daqui eu quero que isso aqui venha para outra coluna. Então, eu coloco uma quebra de coluna. A quebra eu posso optar por essa opção aqui, ó, quebras, daí coluna, ou então eu posso usar as teclas de atalho, Ctrl, Shift, Enter. Ele vai fazer a quebra de coluna também. Aí, ele passou para cá, a partir do local que eu coloquei a quebra. O título, ó, aqui em cima, ó, você pode ver a separação. Então, quer dizer, essa é a coluna 1, essa é a coluna 2. O título, ele ficou na coluna 1. Se eu quiser centralizar isso aqui, vou vir aqui na página inicial, vou clicar em centralizar. Olha o que acontece, ele fica centralizado nessa primeira coluna, porque ele faz parte da primeira coluna. Mas eu quero ele centralizado na folha e, a partir daí, começar a minha coluna. Então, eu volto aqui em layout da página, deixo o meu título selecionado, venho na opção colunas e escolho uma. Aí, ele vai deixar, olha aqui na divisão, o título está em uma coluna só. Agora, se eu clicar aqui, já vai ter duas colunas. Para ficar reto aqui em cima, ó, é só clicar aqui e pressionar o Delete para apagar aquele espaço vazio. E aí, eles vão ficar na mesma direção.
Então, essas opções de coluna. Se você não quer mais coluna, ou eu quero mudar, quero 3 colunas agora, eu posso selecionar para o título não entrar novamente, porque aqui ele fez uma quebra de seção. Então, eu seleciono essa parte, volto aqui em colunas e escolho aqui 3. Aí não vai caber também, né? Ela é pequena, né? Elas ficam menores, mas mesmo assim o meu texto é pequeno. Então, eu vou pôr uma quebra de coluna aqui. Vou colocar uma aqui, ó, Ctrl Shift Enter. Vou pressionar Delete aqui nesse espaço. Aqui também eu vou pressionar Delete aqui no final, para voltar para cá essa coluna, porque eu quero a quebra em outro local. Eu quero a quebra aqui, ó. Então, Ctrl Shift Enter nessa posição ali. Aí, eu tenho as 3 colunas aqui. Olha como a hifenização fica interessante aqui quando o texto é pequeno, né? Ele faz a separação de sílabas bem legal aqui. Agora, eu vou escolher aqui colunas, mais colunas, e vou pôr linha entre colunas. Ele vai fazer uma linha divisória entre uma coluna e outra, ok? Não quero mais colunas? Seleciono meu texto, pode usar o Ctrl T para selecionar tudo, vem aqui em colunas, escolhe uma. Aí, você precisa ir apagando as quebras, ó, porque senão vai ficar em outra página. Então, você vem no final e vai pressionando Delete. Porque quando eu coloco a quebra de coluna e depois eu tiro a coluna, o que que ele faz? Ele faz uma quebra de página daí. Aí, meu texto voltou ao normal. Então, para criar as colunas, você vem em colunas, escolhe a quantidade de colunas. Onde você quer que vá para a próxima coluna, você pressiona Ctrl Shift Enter ou o botão quebras de coluna, tá? O título, quando você não quer ele na coluna, seleciona, vem em colunas, escolhe uma e assim você vai ter aí um texto em colunas. Então, era isso que eu tinha para mostrar nessa aula. Um grande abraço e até a próxima!